boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações nesta noite abençoada. E eu escolhi esse momento para nós meditarmos num texto que eu já venho lendo já faz tempo e meditando, e é algo assim muito especial para mim. Eu queria compartilhar com você nesta noite. Uma das coisas assim, são uma frase que mexeu comigo, diz assim: estou nas mãos de Deus. A gente tem ouvido muito esta frase, eu mesmo já pronunciei várias vezes, e eu creio que é muito bom para nós. É bom nos sentirmos nas mãos de Deus. E eu acredito que foi assim que Moisés se sentiu quando declarou a sua última bênção ao povo de Israel. Moisés se sentia nas mãos de Deus. A confiança de Moisés no Senhor Deus era tão grande que ele queria que aquele povo que ele estava liderando também se sentisse nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Você sabe que Moisés foi recolhido por Deus, né? Ele terminou a sua vida na presença do Senhor e foi sepultado pelo próprio Deus, como diz a palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 34, 5, 6. E eu meditando sobre a vida de Moisés, eu me questionei: será mesmo que nossas vidas estão nas mãos de Deus? O que realmente seria estar nas mãos de Deus? Né? Aí me levou ao texto que começa assim, é uma bênção muito grande, mas no verso 27 do livro de Deuteronômio, ela me chamou a atenção, porque diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Queridos, é uma declaração assim muito forte que mexeu comigo de uma maneira assim muito mesmo. O que realmente está na mão de Deus? Moisés declarou assim: o Deus eterno é a tua habitação. Moisés se virou para o povo reunido e disse: o Deus eterno é a tua habitação. E eu creio que Moisés estava afirmando nesta declaração que aquele povo, que o povo de Israel, que ele ia deixar, precisava estar nas mãos de Deus. Aquele povo que ele estava abençoando precisava estar nas mãos de Deus, porque ele entendia que as mãos de Deus seria a segurança daqueles que se refugiam nele. E nós entendemos isso. A mão de Deus para nós também é a segurança. É segurança, porque nós estamos nos refugiando também em Deus. E lá no Salmo 91, o texto diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe, queridos, Moisés estava dizendo para aquele povo, eu tomei posse para mim: é necessário estar em primeiro lugar na presença de Deus. O Deus eterno é a tua habitação. O Deus eterno é a nossa habitação. E quando nós vivemos na presença de Deus, meus amados, é como se nós é como estar dentro das mãos poderosas de Deus. Nas mãos de Deus nós somos acolhidos, nas mãos de Deus nós somos abrigados. E eu creio que estar na mão de Deus é viver em sua presença. Depois de Moisés ter dito isso para o povo, abençoado ele, Moisés declarou algo, preste bem atenção no texto.
Moisés disse para o povo assim, Moisés disse para o povo, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ficou atento? E por baixo, vou repetir, e por baixo de ti estende os braços atentos. Então, captou a mensagem? Agora, se imagine segurando uma criança no colo. Como é que você faz para segurar uma criança no colo? Você coloca as mãos debaixo dela para apoiar as mãos e o braço, não é verdade? Se imagine carregando uma criança no colo. Agora imagine, qual é a sensação que você sente? Agora associe esta imagem que você fez na sua mente com um texto declarado por Moisés. E por baixo de ti estende os braços eternos. Então, o que você entende disso? Será que você está pensando o que eu estou pensando? Eu estou pensando que estar na mão de Deus é ser cuidado pelo Senhor, assim como a gente cuida da criança para não deixar cair, para ficar segura, né, queridos? Estar na mão de Deus é ser cuidado pelo Senhor. Quando estamos na mão dele, nós somos cuidados por ele. Deus não somente nos segura em suas mãos, como também nos sustenta. Eu tenho certeza que quando Deus estende seus braços eternos por baixo das nossas vidas, isso significa que Ele nos suspende para segurar no seu colo. E nos momentos mais difíceis de nossa vida é que nós somos sustentados no colo do Pai Celestial. Momento como este que estamos vivendo agora, eu creio, amados irmãos, que estar na mão de Deus é também ser cuidado por Ele. No texto, eu copiei o texto para a gente ler do profeta Isaías. Ele diz assim, 43, capítulo 43, verso 13, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. E ele continua, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Você entendeu o cuidado? Estar nas mãos de Deus é ser cuidado pelo próprio Deus. Moisés confiava muito no Senhor e também, nesse momento, Moisés lembrou o povo o que Deus fez por ele. No momento da sua separação do povo, Moisés lembrou, declarando para o povo, olha o texto lá, ele expulsou o inimigo de diante de ti. Lembra? O livramento? Lembra? Moisés estava dizendo para o povo, olha, ele expulsou o inimigo de diante de ti. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele queria declarar com toda confiança e fé outra bênção, a proteção de Deus. Porque estar nas mãos de Deus, queridos, também é ser protegido por Ele. Cuidado, proteção. Tem um texto também da Bíblia que fala assim, porque aquele que nasceu de Deus, Ele mesmo guarda e o maligno não lhe toca. Lá é 1 João 5,18. Ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A mão de Deus é tão grande, mas tão grande,
que o inimigo jamais consegue alcançar quem esteja dentro da mão de Deus, quem esteja nas mãos de Deus. E Deus, com apenas o gesto, Ele expulsa todo o mal de nossas vidas. Por quê? Para nos proteger. Quando nós estamos na mão de Deus, Deus nos protege e expulsa tudo quanto é doença, tudo quanto é maldade, tudo quanto é ruim da nossa presença. Não toca. Tenta, mas não toca. A mão de Deus é tão grande que o inimigo não consegue alcançar. E eu creio, queridos irmãos, que estar nas mãos de Deus é ter a sua proteção. Agora, vamos observar o texto em suas duas frases finais e em conjunto. Preste atenção. O que Moisés declara para o povo? Olha só. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Prestou atenção? Deus disse: destrói-o. Não foi Moisés. Moisés lembra, ele expulsou o inimigo de diante de ti. Viu, povo? Nós temos que lembrar disso. Deus não deu livramento. Deus tirou do meio de nós tanta coisa ruim. Deus afastou pessoas que poderiam fazer mal para mim e para você. Deus colocou um monte de coisas no nosso meio para que nós pudéssemos observar que iriam fazer mal para nós. Mas a frase da declaração de Moisés, ela diz: ele expulsou e disse, olha lá, ele não expulsou, deixou para lá não, ele expulsou e disse: destrói-o. Mas Deus disse: destrói. E isso é extraordinário e sobrenatural quando a gente começa a olhar para o nosso lado espiritual. Isso é uma ordem. Mas eu e você temos o direito e nós podemos nos perguntar: como vamos destruir o inimigo? Principalmente esse que está nos afetando nos dias de hoje. Como? Sabendo de uma coisa muito simples. Quando nós estamos na mão de Deus, nós também recebemos autoridade. Diga, autoridade. Autoridade não é nossa. Recebemos uma autoridade que vem do próprio Deus para que nós possamos resistir o inimigo, resistir ao diabo e ele fugir de nós. No livro de Tiago, no capítulo 4, 7, ele diz isso. Submeter a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E Deus, ele dá essa autoridade para que nós possamos resistir ao diabo e para fazer com que ele fuja de nós. Preste bem atenção. O nosso Deus é tão poderoso e grande que ele pode destruir todo o mal em nossas vidas. Ele pode também não deixar que nada venha nos tocar de mal. Você lembra? Lá do Egito, antes de sair, o anjo da morte passou e nenhum ficou ferido. Não teve fome. As roupas não se rasgaram. Andaram no deserto. E aí? Coluna de fogo. De noite, de dia protegido. Amém? Deus pode destruir todo o mal de nossas vidas e não deixar que nada toque. Porque Ele nos protege. Porque Ele cuida de nós. Agora, quando Ele expulsa o inimigo diante de nós, como diz o texto, isso daí, Ele está afastando de nós, Ele está expulsando de diante de nós os inimigos, não deixando tocar. No entanto, Ele quis nos dar essa autoridade para usarmos com o seu poder para que se cumpra a sua promessa.
Deus te dá autoridade para você destruir o inimigo, porque há uma promessa lá no livro de Romanos 16:20, que diz assim: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Deus pode destruir? Pode, mas Ele só afasta, porque Ele está te dando autoridade para você destruir o seu inimigo. Dá para entender? Se você está nas mãos de Deus, não aceite mal, não aceite nada de mal em sua vida. Exerça a sua autoridade, a autoridade que Deus te deu como cristão. Quem está nas mãos de Deus recebe autoridade. Eu quero finalizar esta meditação com vocês, queridos irmãos, dizendo assim: olha, como é bom, como é maravilhoso, como é espetacular nós nos sentimos nas mãos do nosso Senhor, o nosso Senhor Deus. Como é bom a gente crer que estamos dentro da sua mão e ali nós estamos na sua presença. E por estarmos na sua presença, nós somos cuidados por Ele, nós somos protegidos por Ele. E para fazer a coisa ficar ainda mais extraordinária, Ele nos dá autoridade para destruir todo o mal diante de nós com poder, com o seu próprio poder. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Vamos orar, vamos jejuar, vamos ser misericordiosos, vamos estender nossas mãos sobre os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão com problemas. Vamos determinar pela oração da fé a cura, a libertação, a salvação, a vitória do povo de Deus. Vamos determinar a salvação, a libertação e a cura da nossa casa, da sua casa. Porque eu creio que a oração, o jejum, a misericórdia, esses atos de fé, está aí aquele sopro encharcado de sangue que nós devemos usar para aplicar nas ombreiras de nossas portas. Moisés disse para o povo: Deus ordenou que fosse imolado o cordeiro sacrificado e o sangue eles usassem nas ombreiras das portas, aplicassem nas ombreiras. Precisa aplicar o sangue. Para que fazer isso, pastor? Porque orar, jejuar, misericordioso e ser sopro, encharcar de sangue, isso daí é para que nós possamos ser reconhecidos quando o anjo da morte passar e nós não sermos atingidos. E é com oração, é com jejum, é com misericórdia, é estendendo a mão, é clamando, é pedindo, é rogando para Deus, ficando na presença de Deus cada vez mais, que nós vamos ficar protegidos, não ser atingidos por esse grande mal. Olha, isso vai passar logo, logo isso vai passar. E nós precisamos nos sentir verdadeiramente na presença de Deus, crendo que estamos sendo cuidados por Ele, crendo que estamos sendo protegidos em Suas mãos e com muita autoridade para vencer este momento de incertezas, dores e pânico. Uma abençoada noite com um sono reparador, em nome de Jesus, o Cristo de Deus. Fique na paz.